Juventude de Cristo, a paz do Senhor, estamos aqui para mais um trimestre no Conectados na Lição. Você pediu e a editora Betel atendeu. Sejam todos bem-vindos para mais um trimestre no Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta para mais um Conectados na Lição para a Juventude de Cristo. Estamos estudando na revista Conectar Mais Jovens, Eclesiastes, sabedoria para viver e conviver. E hoje a lição de número 6 traz o tema A Arte de Viver e Conviver. E eu já quero fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Pastor, seja bem-vindo. De que maneira Eclesiastes nos ensina a viver? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. E Eclesiastes, sem dúvida, é uma fonte de inspiração, uma fonte de vida. O próprio escritor, quando Deus pergunta para ele o que ele queria, ele vai dizer assim: quem pode entrar e sair diante de um tão grande povo como este? Por isso eu te peço sabedoria. A arte de viver e conviver se resume em ter sabedoria. Sabedoria para poder falar, sabedoria para poder calar, sabedoria para poder agir, sabedoria para poder entrar e sair. O que mais falta no mundo hoje é sabedoria. E o próprio Salomão deixou registrado que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, de que forma Eclesiastes nos ensina nessa arte de viver e conviver? Através da sabedoria, eu começo a observar mais a vida. Eu consigo observar mais o cenário político, o cenário eclesiástico, e isso me faz ponderar as minhas palavras, as minhas decisões. Existem pessoas que são inteligentes, e eu aprendi que o inteligente aprende com o erro, e o sábio aprende vendo o inteligente errar. Então, a sabedoria nos ensina. Salomão, por diversos momentos da sua vida, nos mostrou isso. A sabedoria em observar até mesmo a vida dos animais e extrair dali lições preciosíssimas para a nossa existência. Então, hoje nós vivemos um momento onde as empresas que durante muito tempo correu atrás de QI, hoje elas estão atrás de QE, que é o coeficiente emocional. Às vezes eu sou um excelente, com uma graduação excelente, porém eu tenho dificuldade de me relacionar. E o livro de Eclesiastes nos ensina isso, a nos portar diante da pessoa, a ver os limites que existem ali, a nos relacionar, porque na realidade a convivência humana parte de direitos e deveres, parte em saber lidar com limites, saber lidar com as nossas emoções diante do próximo. E tudo parte do princípio da sabedoria para viver em sociedade. Salomão nos ensina isso, sendo sábio em sociedade. Muito bem, e a próxima pergunta para o pastor César: como conviver com as pessoas diante de um mundo tão corrompido? Assim como nos nossos dias, Salomão também teve os seus desafios. Não é uma sociedade tão fácil, porque cada época tem o seu cenário, tem as suas dificuldades e tem os seus desafios. Hoje vivemos em uma sociedade que Paulo já dizia quando escreveu as suas missivas, que eram tempos trabalhosos, dias complicados, em uma sociedade corrompida e que nós tínhamos o objetivo de brilhar como astros do mundo. Pois bem, Eclesiastes vai dizer sobre esse contexto conturbado, mas através da sabedoria, através do conhecimento, através do desenvolvimento, nós vamos fazendo parte da sociedade sem, contudo, sermos infectados por ela. É por isso que Salomão vai dizer para nós que para lembrarmos de Deus no momento da nossa mocidade, porque viria
tempos em que o arrependimento chegaria na nossa vida. Salomão vai dizer sobre os prazeres que a vida nos oferece. Salomão vai dizer sobre a facilidade de algumas práticas no mundo. Mas ele também vai dizer que o freio para tudo isso não é somente a sabedoria, é temer a Deus. Mas em Provérbios ele vai falar que é uma consequência, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vai dizer também que o temor do Senhor nos livra dos laços da morte. O conhecimento que temos a respeito de Deus vai determinar a maneira como vivemos num mundo como este, tão complicado. Quanto mais conhecermos Deus, mais estaremos aptos a sermos vitoriosos, a vencermos este mundo tão hostil, cujos valores a cada dia mais estão se desintegrando, valores essenciais da fé cristã, valores essenciais da família cristã estão se desintegrando. E como lidar com tudo isso? Estabelecendo prioridades para a nossa vida. A Bíblia diz que a sabedoria edifica a casa. A mulher sábia edifica a casa. E como nós vamos edificar a nossa construção diante de um mundo que está em ruínas? Obedecendo os mandamentos de Deus, guardando. Salomão vai dizer isso. O fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Relacionar, sim. Conivência, não. Nós estamos aqui para relacionar com pessoas, mas não deixar que estas pessoas mudem a nossa maneira de ser, mas sim a influenciar o mundo pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, lembrando a Juventude de Cristo que a editora Betel disponibiliza o PIO, isso, o Programa de Incentivo à Leitura, com textos e curiosidades totalmente gratuito para acrescentar aí nos estudos da sua lição. E hoje nós estamos aqui recebendo a representante da Juventude de Cristo, eu estou falando dela, Diaconisa Juliana Nascimento, seja muito bem-vinda. Juju, o que você trouxe para a gente para o PIO desta semana? Muito obrigada, Tianinha. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no Conectados na Lição. O tema do PIO dessa semana é o poder das atitudes. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da editora Betel e faça download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E eu já quero fazer a pergunta para o nosso comentarista. Pastor César Rosa, a juventude quer saber de que maneira os limites são importantes em nossos relacionamentos. Muito obrigado pela pergunta, Juliana. Uma pergunta interessante, principalmente porque fala sobre limites. E lidar com limites nunca é fácil. Através da sabedoria de Salomão, você vê que ele, nos 12 capítulos de Eclesiastes, ele vai estabelecer limites. Limites do nosso relacionamento, limites dos nossos pensamentos, limite do nosso conhecimento, limite do tempo. E nós precisamos lidar com limites, principalmente em relacionamentos. Existem relacionamentos, e hoje está muito em voga essa palavra que eu vou usar agora, relacionamento tóxico. Relacionamento que, ao invés de nos ajudar a crescer, são relacionamentos que nos destroem, que nos massacram. Relacionamentos que, ao invés de nos fazer bem, fazem mal. E nós precisamos estabelecer limites. Até que ponto a pessoa pode entrar na minha vida, entrar na minha história? E Salomão, ele nos mostra que quando nós não estabelecemos limites com a nossa existência, nós nos perdemos. Isso aconteceu com ele, olha que ele era um homem sábio. A Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres. E estas mulheres lhe corromperam o coração. Ele deixou que o relacionamento tirasse a sua comunhão com Deus. O texto é bastante claro, e estas lhe perverteram o coração. Existem limites que precisam ser obedecidos. Ou caso contrário, ele nos levará a enfrentar grandes problemas. Limites do nosso relacionamento com Deus.
limites com o nosso relacionamento com a autoridade, limite do nosso relacionamento com os nossos familiares, limite de relacionamento com os nossos amigos. Quantas pessoas que não impõem limite nos relacionamentos e ficam um relacionamento aberto, sem cerca, sem, a palavra é essa mesmo, sem limite, e nós acabamos perdendo a dimensão da nossa própria existência. Salomão nos ensina que nós precisamos buscar a cada dia mais viver uma vida separada, viver uma vida pautada nos ensinamentos de Deus. O relacionamento é vital para a nossa existência, mas desde que seja vivido com sabedoria, que nós venhamos, como diz o sábio Salomão, a prestar muita atenção quem está caminhando conosco. Sabe por quê? As más conversações, isso aí o apóstolo Paulo vai dizer, corrompem os bons costumes. Vamos tomar cuidado, meu querido. Na minha época, meus pais diziam uma frase que eu carrego até hoje. Diga-me quem tu andas e eu direi quem tu és. Vamos tomar cuidado com as nossas amizades. Vamos tomar cuidado com as nossas conversas. Vamos tomar cuidado até mesmo com a teologia que estamos fomentando. Mas que a nossa teologia venha a ser bíblica, cristocêntrica. Que as nossas amizades venham a ser verdadeiras e que nos leva ao crescimento espiritual e nos aproximar de Deus cada dia mais. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos dê sabedoria, para que venhamos nos associar de pessoas que nos façam crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe. Uau, conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que o plantão comercial da Editora Betel está a todo vapor. Você ainda que não adquiriu o livro Subsídio do Trimestre, Eclesiastes, Sabedoria para os Dias Atuais, você pode assim proceder ligando para o nosso plantão e vai receber no conforto da sua casa nesse telefone que está passando na sua tela. Lembrando também que lá na nossa loja virtual você encontra a Bíblia do Culto Jovem. Gente, peça fundamental para a juventude que quer ser edificada na palavra. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas se Deus quiser e assim nos permitir, estaremos de volta na próxima semana para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!